40. Meus amados irmãos, o meu Senhor me pediu para tratar sobre isso e tentarei honrar o seu pedido e corresponder à expectativa daquilo que entendo que está na vida e na situação de muitas pessoas que estão aqui. Por muito tempo a gente vem identificando certas modalidades e correntes de pensamento teológico que estão presentes, obviamente, dentro do cristianismo, e diríamos que fazendo esses levantamentos do que vem sendo ensinado e falado aos homens como, entre aspas, conteúdo de fé ou conteúdo divino, lá atrás, alguns anos atrás, já era deplorável. Agora eu não teria expressão para dizer para vocês o que eu considero o que está sendo ensinado dentro das igrejas, tá? É difícil expressar e qualificar isso. Um nome certo para isso é heresia, mas é algo muito mais, um pouco pior ainda, potencialmente mais instrutivo daquilo que já se disseminou e se ensinou dentro dessas correntes teológicas. Porque lá atrás os pastores tinham mais cautela para falar certas coisas. Hoje, meio que perdeu vergonha na cara e qualquer um fala o que dá na cabeça e o que dá no coração. Mas ao mesmo tempo, conjugado a isso, nós temos o problema do povo que... aqueles que vão à igreja que, obviamente, não fazem questão nenhuma de conferir se aquilo que está sendo dito e falado tem procedência ou raiz teológica bíblica. Então eu vou entrar numa questão aqui puramente ampla, porque atinge todos os aspectos dessa complexidade do que vive hoje o pentecostalismo, neopentecostalismo, até mesmo o cristianismo, que é essa confusão de direito, de querer exatamente dizer qual a fé. Obviamente eu e você, todos nós temos ponto de vista, tá? Mas na teologia a ciência que prevalece não é essa. O que eu penso, o que eu acho, o que eu deduzo sobre Deus. Ok? Meu Senhor deixou claro aqui que aquele que fala por si mesmo, com a sua própria razão, com a sua própria reflexão sobre Deus, ele está buscando a sua própria glória. Ele está querendo a sua exaltação. Porque falar de Deus ou sobre Ele é um direito concedido só com fundamentação. E a fundamentação, ou digo, a autoridade da afirmação do que é Deus, ou de como servi-lo, só pode estar enraizada, fundamentada num ato pessoal de Deus mesmo. Que Jesus estava ali exatamente mediando e representando na plenitude disso. Ok? Então, para nós entendermos, eu venho dizendo sempre para vocês isso, a diferença entre evangelho e religião, a diferença é essa. Evangelho, Deus se personifica entre os homens para falar para eles qual a fé. Religião é outra coisa. Religião é reflexão humana, emancipação de razão. É o homem falando sobre Deus conforme o seu sentimento e o seu parecer. Então, o que mais está hoje presente dentro do movimento evangélico é o que eu vou falar aqui agora. É o que se chama de teologia liberal. E o que seria uma teologia liberal? Que todos aqueles que formam o núcleo desse pensamento, desse parecer, todos eles são unânimes em dizer que não há uma verdade literal e uma verdade absoluta quando se fala sobre Deus. Que não há uma fonte, tá? Então há 3 aspectos aqui que o pastor eu quero levantar aos amados irmãos para vocês entenderem o que na verdade vai ser tratado com você hoje aqui. Primeiro, que quem tem o mesmo parecer liberal da teologia, que entende e compreende que Deus pode sim ser falado filosofando fé, o primeiro parecer que eles dão aqui é essa, que não existe descontinuidade entre a verdade humana e a verdade divina teológica. Para eles, não existe diferença entre uma e a outra. Você é da mesma opinião? Você pode até dizer que de repente que você seja, mas aí você tem que provar. Se não houver uma diferença nisso, do que Deus é e o homem é, nós estamos perdidos. Eu vou falar até uma coisa rápida aqui, lógica. Porque Deus é cúmplice de tudo que os homens fizeram com religião. Você acredita nisso?
Segundo aspecto, que dentro da teologia liberal existe uma verdade central. Para eles, o que prevalece é a experiência das pessoas com a religião. Se for satisfatório, se realizar, se acrescentar a ela algum benefício pessoal, para eles, está ótimo. Então diríamos uma coisa para você que está aqui. O mais importante para nós é a satisfação, a realização ou que Deus fale. Pegou? A satisfação, a realização sua ou isso? Que Deus fale. Então, obviamente, a religião garante isso. A satisfação e a realização para o indivíduo. Já Deus, debaixo de uma originalidade e de uma manifestação própria, Ele não se importa com o que os homens vão pensar ou vão falar sobre isso. Ele vai ser Deus mesmo assim. Você quer um exemplo disso? Quando Jesus desceu aqui, quando Cristo se fez Jesus em história, me mostre em algum evento, em algum momento, em alguma circunstância dele e da sua atividade messiânica que ele tenha se preocupado com isso, com o que os homens vão pensar, com o que eles vão achar. Mas você vê muita religião preocupada com isso e a igreja também. Mas se Deus tem uma preocupação, é de que Ele seja sempre Ele mesmo aonde Ele estiver. Por isso que Jesus disse, eu sou o que sou. Absoluto, literal e original. Não se importando com a popularidade ou até mesmo com as reações humanas. Então você vê que até aqui, dentro dos aspectos da teologia liberal, eles estão muito distantes de uma honestidade científica com aquilo que realmente Deus manifestou-se historicamente perante os homens. E um terceiro aspecto, que se existe alguma doutrina para eles, os liberais, a doutrina é a regra que todos eles admitem, é essa aqui, que existe um modo de viver e de conviver com o mundo e com as pessoas. Então para eles a doutrina básica, essencial, fundamental, é de que as pessoas que vêm à experiência liberal, elas possam ter essa capacidade de viverem dentro de uma cosmovisão harmonizada, próspera, progressista, né? Em todos os sentidos. Tanto que você vê que em grandes aspectos disso aqui, como eu falo? A forma de vida ou a vida realizável, que era um dos princípios do calvinismo, tá? A vida realizável era um dos princípios que o calvinismo, eles defendiam desde a sua origem, ou seja, de que o evangelho melhor para ser admitido e incorporado é aquele que te capacita a desenvolver uma vida entre os homens e aqui nesse mundo. E eu vi o meu Senhor escrever evangelho com a morte dele, com a dor dele, com o sacrifício dele, não se importando com ele e nem com a sua vida. E esses caras ainda conseguem tirar uma doutrina evangélica, até mesmo bíblica, que dê como ênfase, né, a melhor forma de vida. Então são esses três aspectos que o pastor, eu queria na verdade aqui apresentar aos irmãos, que eu vou tentar refutar, que se baseiam em sentimento, intelectualidade e também satisfação humana. Aí a gente vai consultar os autos da fé e a gente chega exatamente neste parecer bíblico, que não existe possibilidade de que o direito do homem de encontrar uma verdade sobre Deus ou sobre fé interfira no direito de Deus ser Deus. Você até pode fazer isso. Você também pode até conseguir fazer isso, mas não vai obter êxito, porque Deus não vai te honrar. Você até pode fraudar todas essas licitações que cabem a Deus exclusivamente revelar ao homem, mas em compensação, lá no final, no produto final dessa tua fé, do que você semeou e cultivou, como busca excessiva desse Deus, dessa graça, dessa misericórdia, de uma resposta dele, você não vai ter êxito.
Porque a fé, para ela ser legítima, ela é trabalhada desde a sua concepção, raiz, como também do seu desenvolvimento, como também da sua consumação. Então há uma preocupação de critério do que nós chamamos de fé aqui e método de fé que o pastor eu vou tratar com os amados aqui em nome de Jesus. Eu queria ler um outro texto rápido aqui aos irmãos, que era em João mesmo, quando Jesus ele fala em João 15, versículo 22, fica tranquilo que eu não vou errar agora, que diz aqui: se eu não viera e nem lhe houvera falado, pecado nenhum teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Agora ninguém mais tem desculpa, porque ele veio e falou. Amém? Se Deus não tivesse revelado, todos aqui iam ter uma justificativa, mas porque ele desceu e falou e revelou, agora ninguém mais tem desculpa do seu pecado ou sequer uma justificativa. Estou entrando na questão da fé, amados irmãos. A fé, segundo as Escrituras Sagradas, ela se baseia como um instrumento do conhecimento de Deus, mas jamais pode ser considerada como a fonte dele. Eu vou explicar o porquê. Porque a fé é entre a ação e a reação, entre o ato e o fato de Deus e a nossa posição. A fé, ela é sempre uma resposta. Ela sempre aparece como uma resposta do homem em relação àquilo que Deus revelou. O que eu venho dizendo constantemente a vocês. Então diremos que a fé, agora, nesse sentido, ela não pode ser escrita, ela não pode se manifestar com base em experiência e reflexão de ninguém aqui. Ela não pode se representar, ou ser representada por mim e por você, no que seja reflexão, ou no que seja experiência religiosa. E por quê? Porque ela sempre será uma resposta daquilo que Deus manifestou de si mesmo, do que Ele revelou. Então a fé não pode ser considerada por mim ou por você como uma coisa sua, como uma coisa minha, pessoal, mas como uma trajetória que eu vou ter que percorrer agora em resposta a Ele e do que Ele manifestou de si mesmo. Diremos que a fé, ela passa a ser uma trajetória escriturária, doutrinária, daquilo que Deus espera de mim e de você, depois que Ele se manifestou e se auto-revelou diretamente para nós. Então é impossível que pelas Escrituras você consiga provar isso, que você possa ter o direito de Deus, concedido por Ele, de indicar qual é a fé que você quer ter. Porque quem tem que indicar isso é aquele que é melhor do que eu e você, e está acima de nós. Por isso se diz que Deus prescreve fé e determina a fé, nós só incorporamos. Então, como vocês podem notar, há uma diferença, uma separação entre a verdade humana e a verdade de Deus, entre aquilo que o homem pensa, sente sobre qualquer coisa, do que isso, daquilo que Deus revela de si mesmo. As duas coisas estão separadas, a fé e a razão. E a fé sempre é um instrumento disso, que comunica as verdades que Deus falou de si mesmo. Tanto que Paulo até em Efésios, em Romanos ele diz, daquilo que conhecemos dele, que ele manifestou, e em Efésios, mostrando até mesmo a expressão da convergência disso, a centralidade disso, aonde a plenitude de Deus se revelou, que é um marco histórico, ou um divisor de águas. Quando Deus ele se pontificou em se personificar em verdades que saem diretamente dele, sem interferência filosófica, sem interferência humana ou de qualquer razão humana. Então nós temos que separar aquilo que é de Deus e aquilo que é dos homens. Você não pode dizer que Deus é aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Porque Ele não está embutido e sequer escravo pelos teus sentidos e pelos meus. Então se há alguma coisa sobre Ele, isso precisa ser identificado fora de nós e não dentro de nós.
E essa é a nossa tarefa aqui. Não deixar que nada que eu penso, nada que eu sinto interfira no direito dele de ser Deus. E de comunicar a nós a verdadeira fé e a verdadeira revelação. Porque se está definido aqui que nós não filosofamos fé, mas a recebemos da parte de Deus por revelação, a gente tem que respeitar isso. Porque acaba que senão Deus vira um objeto. Deus acaba virando um objeto para você, para mim, como é para toda religião. Porque toda religião, ela representa isso, um sistema, uma forma sistemática de ideias, de pensamentos ou até pressupostos sobre Deus. E nós cremos na revelação. Não se trata de mim, não se trata de você, mas daquilo que Deus manifestou de si mesmo. Ponto final. É o que está escrito. Daí talvez alguns estejam pensando aqui, pastor, mas a Bíblia não é um livro escrito pelos homens? A Bíblia, ela é um testemunho. Ela é um relato testemunhal de pessoas que estavam lá no momento do fato, do ato de Deus naquele acontecimento. Uma rápida ideia para vocês aqui, exemplo evangelho. Nós temos 4 livros, melhor dizendo, de evangelho. 4 autores que relatam o quê? Os acontecimentos verídicos e históricos daquilo que Jesus manifestou em atividade messiânica, que todos eles estavam lá. Viveram com ele e pela arqueologia se prova isso. Quem vai contestar o testemunho desses homens? Você? Eu? Os intelectuais, eles não têm moral para isso. Porque eles não estavam lá para dizer, não foi bem assim. Um copiou de Marcos, o outro copiou de Lucas. Não é bem assim. Eles não estavam lá. Eu não estava lá, você não estava lá. Como grande parte da crítica textual. Mas aqueles que estavam lá têm o direito de dizer aquilo que eles testemunharam e perceberam e viram, como também aprenderam de Jesus. E a igreja se baseia nisso, em fatos testemunhais. Agora, o que é a Escritura para nós? Escritura não são páginas. Escritura para nós, sagrado, é aonde se manifesta a revelação de Deus. E eu venho dizendo isso para vocês, na teologia bíblica se respeita 2 vertentes históricas. Quando Deus criou todas as coisas e quando Ele mandou o Filho dele aqui para uma experiência redentiva. São 2 vertentes históricas que, obviamente, podem ser contempladas pelo homem, porque são verídicas. Podem ser objetos de exame e estudo, porque são verdadeiras. Agora só não podem ser contestadas. Porque de quem vier a contestação, vai ter que provar ser melhor do que isso. Daquilo que Deus comprova de si mesmo. Então meio que se gera um debate, uma discussão sobre coisas que eu entendo que não tem fundamento. Porque já estão comprovadas. Agora voltando para essa questão. As Escrituras defendem que aquilo que nós falamos sobre Deus, ou falamos sobre fé, foi proporcionado dele e da parte dele para nós, fora de qualquer homem, fora de qualquer razão, fora de qualquer coisa que seja humana, ilimitada, porque foi revelado por ele por intermédio de uma ação livre, soberana, imutável, e a história confirma isso para todos nós, e a igreja é um instrumento comunicador desses fatos, como desses acontecimentos que comprovam, que revelam um Deus independente de qualquer coisa, que não está sustentado por elas, por igreja, por razões, por culturas, por pensamentos alheios. Um Deus que pode comprovar quem Ele é, independentemente dessa visão materialista. Não é eu que defendo, são os fatos que pregam por si só. Agora, obviamente, se nós tivéssemos que reparar alguma coisa na nossa fé, o primeiro detalhe aqui a levar em conta é garantir isso, de
de que Deus ele tenha esse direito de ser normativo, absoluto, literal, naquilo que ele representa ser, independentemente de decisões, de que Deus tenha a liberdade de expressar e de comunicar a você sem nenhuma interferência sua pessoal. Você já promoveu uma experiência do tipo? Você já se doou a essa abertura? De que sem julgamentos, sem posicionamentos, você realmente buscasse a fundo tudo aquilo que Deus se dedicou a lhe comunicar, independentemente de razão ou decisão. Te garanto que para grande parte daqueles que estão me ouvindo aqui, não. Você mal sabe falar 10% daquilo que confere autorrevelação. Talvez você domine os 10, mas o restante você não conhece. Você nem saberia por onde começar, melhor dizendo. Mas seria importante, obviamente, você identificar. Seria muito importante você trabalhar, porque esse é o trabalho da fé. De que realmente Deus seja visto dentro de uma plenitude. Porque não filosofamos, pregamos a revelação. Citamos, assim diz o Senhor. A experiência aqui é essa. É o conhecimento revelado. Deus falou. Deus falou, assim disse Jesus. Se existe um conhecimento sobre fé aqui, se existe um conhecimento sempre pregado nessa igreja, foi ajustado por Deus e revelado por Ele. Não saiu de nós, não veio de nós e de homem nenhum, de carne nenhuma, de pessoa nenhuma como nós. Porque se foi, não queremos. Se for para ser assim, anulamos completamente a possibilidade aqui, de que exista aqui, uma experiência, uma busca por isso. Porque eu mesmo me renuncio a estar sujeito ao pensamento, à ideia, à inspiração de alguém como eu, limitado, propenso a erros, a julgamentos errados, dentre outros detalhes humanos, que são obviamente naturais. E é disso que nós estamos falando aqui. Não existe verdade humana teológica. Não existe verdade de fé redigida e produzida por um homem. Ou Deus falou, ou Deus não falou. Ou foi Ele quem revelou, ou nós temos que desconsiderar. Deus não está preso a uma biblioteca, Ele não está preso a livros. Vocês precisam quebrar essa ideia. Esse conceito de que nós somos escravos de uma tradição. Até me pergunto, pastor Daniel, de que tradição o senhor é? Eu não tenho uma tradição. Eu não estou orientado e formado teologicamente por faculdade ou qualquer corrente de pensamento de fé humana. Porque eu estaria reduzindo a obra do meu Senhor a um mero livro. Vocês precisam entender que a vida dele vale mais do que esse livro. Que a vida dele vale mais do que 4 livros. Mas a igreja conseguiu pôr isso na cabeça do povo, de que existe um cristianismo, de que existe um livro, de que são páginas escritas, e ignoram isso. Ele esteve aqui e falou tudo isso e revelou. Qual é a fé que nós temos que ter?